Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que alegria estarmos aqui juntos novamente para compartilharmos do estudo da lição da Escola Sabatina. Tem sido sempre um privilégio para mim poder compartilhar o estudo com vocês, saber que de alguma maneira tem auxiliado, mas acima de tudo tem realmente demonstrado que a lição da Escola Sabatina é algo fundamental para nós. A lição da Escola Sabatina, tida como realmente um maná diário, é aquela que nos faz nos conectarmos com a Bíblia. E se nos conectamos com a Bíblia diariamente, nos conectamos com Deus. E, consequentemente, buscamos todos os dias um crescimento em Cristo Jesus. Por isso, tem sido sempre um privilégio compartilhar o estudo da lição com vocês, ver alguns comentários e ver que, de alguma maneira, tem sido realmente proveitoso esse tempo que eu dedico para estar aqui transmitindo, para juntos estudarmos e crescermos em Cristo Jesus. Amém? Chegamos à lição de número 8 e a lição dessa semana realmente é uma lição muito oportuna para o momento a qual nós estamos vivendo, em especial também o momento a qual nós aqui da nossa associação estamos vivendo. Eu estava ontem no funeral lá na minha cidade, em Joinville. Eu sou pastor aqui em Curitiba, como vocês sabem, mas estava em Joinville no funeral de um amigo nosso que, infelizmente, voltando de Rio Bonito do Iguaçu, um pastor, ele sofreu um acidente e, infelizmente, então veio a falecer. Porém, em meio à tristeza da dor, nós olhamos para ele e para esse personagem que realmente ele era. Alguém que realmente buscava cada vez mais ter essa fé em Cristo, um crescimento em Cristo. Alguém que amava a missão, alguém que sonhava com o Maranata, com o Senhor logo vem. Amém? Que nós possamos olhar para a lição dessa semana e recordarmos também pessoas que hoje já não estão mais presentes no nosso meio. Pessoas que descansam em Cristo. Quando eu olho para a lição dessa semana, eu me recordo da minha mãe, que hoje está descansando no Senhor, aguardando a manhã da ressurreição. Eu me recordo da minha avó, que hoje descansa no Senhor, aguardando a volta de Jesus. E quando eu olho para esses personagens que ficaram dentro da história, eu busco aprender com eles para que eu possa também crescer em Cristo e buscar também ter a fé cada vez mais forte na minha vida, assim como esses personagens também tiveram. Quando eu olho para personagens da Bíblia, eu olho exatamente isso e eu tento buscar realmente crescer, assim como eles também cresceram. Você irá perceber que constantemente era uma luta diária que eles também enfrentavam, mas em meio à luta, acreditaram e buscaram cada vez mais colocar Deus adiante das batalhas e das lutas. E aí conseguiram ser grandes vitoriosos. E aguardam, sim, a manhã da ressurreição. A lição dessa semana ela traz dois personagens específicos, que é Josué e Caleb. E o autor nos leva a um texto muito oportuno, que é o verso para memorizar, que se encontra lá no livro de Hebreus, capítulo 13, no verso 7. Livro de Hebreus, capítulo 13, no verso 7, que diz assim: Lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. É um verso realmente muito oportuno e ele se inicia dizendo: lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus. Ou seja, é um chamado realmente a lembrarmos dos líderes do passado. Sim, é claro que nós devemos olhar para os líderes do presente e buscarmos crescer, buscarmos exemplos deles para crescermos também na nossa vida. Mas é muito oportuno, sim, muito oportuno lembrarmos dos líderes do passado, aplicarmos para nós adventistas, olharmos para os nossos pioneiros e vemos como eles lutaram, batalharam, mas buscaram cada vez mais crescer no conhecimento, na verdade, e crescer na fé, para que pudessem realmente se preparar para a volta de Jesus.
mas não apenas se preparar, mas preparar outros para a volta de Jesus. Sim, o verso para memorizar nos leva a refletirmos que devemos lembrar dos líderes do passado. Lembrar daquele que pregou a mensagem para mim. Quando eu olho para esse verso, eu me recordo da minha mãe, que hoje descansa no Senhor. Eu recordo da minha avó, que hoje descansa no Senhor. Duas personagens que ficaram dentro da história, que tinham essa fé, que buscavam um crescimento em Cristo e que sempre oraram por mim. E a minha avó sempre dizia: filho, você vai ser um pastor. E eu olhava para ela: não, vó, não. Mas ali Deus estava usando ela para que de alguma maneira lá no passado, lá quando eu era criança, aquilo já fosse plantado no meu coração como um chamado de Deus. Amém? Louvado seja Deus por isso, que possamos olhar para esses líderes que ficaram no passado. Talvez você nesse momento se recorda de um líder que fez parte da sua vida, que te levou a conhecer a palavra de Deus. Quem foi esse líder? Alguém que realmente te conectou com Deus, que te mostrou a Bíblia Sagrada, que te mostrou a verdade de Deus. Alguém que orou por você. E quão bom é recordarmos desses líderes que hoje já não estão mais presentes no nosso meio, como esse grande amigo, esse grande pastor que ontem estávamos no seu sepultamento. Mas como é bom olhar para o exemplo, o legado que ele deixou e buscarmos olhar para ele e entender que precisamos continuar crescendo, crescendo na missão, mas especialmente crescendo na certeza da breve volta de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. O verso para memorizar ele trabalha exatamente esse ponto, levando-nos a conectarmos realmente a pregar a palavra de Deus. Ou seja, percebe que a honra não é para a pessoa, sim, mas para o Deus. Isso mesmo, essa expressão dizendo pregaram a palavra de Deus a vocês, você percebe claramente que a honra não é para a pessoa, mas sim uma pessoa que permanece fiel à palavra. E por ela permanecer fiel à palavra, então ela conseguiu ser uma luz na vida das pessoas, uma luz na sua vida. Amém? Louvado seja Deus por isso. Você precisa entender e observar cuidadosamente como terminaram a sua caminhada. Ou seja, ver aqueles que contemplaram a carreira e guardaram a fé. Você percebe que o foco não é o líder em si, mas sim a fé do líder. Mas alguém que realmente começa, continua e termina a sua jornada em Cristo Jesus. O fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Pessoas muitas vezes realmente começam com Cristo, mas por algum motivo se desviam e muitas delas, infelizmente, também terminam a sua jornada sem voltar para Cristo. Talvez eu esteja falando com alguém que começou a sua jornada com Cristo e por algum motivo se desviou. Ainda há tempo de retornar e terminar a sua jornada com Cristo. Amém? Esses personagens nós devemos olhar para eles e buscarmos então imitar a sua fé. Buscarmos realmente entender a fé deles e compreender que, devido à fé deles, eles são pessoas que hoje aguardam a volta de Jesus. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso. Vamos lá para a lição de domingo. Lição de domingo traz o título Fidelidade e nos leva a estudarmos o livro de Números, capítulo 13, no verso 6. Também Josué, capítulo 14. E também nos leva a estudarmos Números 14, também o capítulo 26 e também o capítulo 32. E o autor da lição agora nos traz esse personagem chamado Caleb, a qual muitos de nós realmente já talvez fizemos alguns sermões, mas em especial também é um personagem que leva, por exemplo, um dos grandes eventos da Igreja Adventista do Sétimo Dia para os nossos jovens, que é a Missão Caleb. Ou seja, um personagem que nós hoje, vivendo em 2025, recordamos, porque realmente foi um instrumento de Deus, foi um exemplo dentro da história.
E quão bom é aprender com esses personagens. Entender que eles só são exemplo hoje, porque realmente colocaram Deus em primeiro lugar na vida deles. Amém? Louvado seja o nosso Deus por isso. Entender que Caleb, quem era realmente Caleb? Caleb era filho de Jefoné. E Caleb, ele era da tribo de Judá. Quando a gente vai no contexto aonde os 12 das tribos são escolhidos para ser os espias, Caleb foi um desses, assim como Josué. E Caleb, então, ele foi escolhido pela sua tribo para ser, então, o espia que representaria a sua tribo. E é interessante nós notarmos isso porque você vai perceber que realmente Caleb ele tinha uma confiança, ele tinha uma fé realmente diferenciada. E por esse motivo, realmente, ele foi um dos escolhidos. É interessante você notar que a fé de Caleb, ela nos mostra que não é de acordo à idade que você vai ter uma fé realmente mais elevada. Você pode ser jovem, você pode ser idoso, você pode ser uma pessoa numa meia idade, não importa qual seja a sua idade, todos nós podemos ter uma fé elevada, se realmente confiarmos e entregarmos nossa vida por completo a Deus. Então você percebe isso claramente dentro do contexto de Caleb. Seja no início da sua jornada, seja no findar da sua jornada, Caleb continua sendo esse personagem dentro da história que nos traz um exemplo de fé. Amém? Louvado seja o nosso Deus por isso. Em Josué capítulo 14, você vai ver que Caleb ele pede realmente a cidade de Hebrom, agora no contexto aonde estão separando as terras para os personagens, para as tribos. Caleb então ele pede a cidade de Hebrom. E a cidade de Hebrom era a cidade dos Anaquins. Quem eram os Anaquins, pastor? Eram gigantes guerreiros. Ou seja, no contexto de vários lugares onde você poderia escolher a terra de Hebrom, na verdade era escolher o maior desafio de todos. Mas Caleb escolhe a cidade de Hebrom. E por que Caleb, agora em Gilgal, escolhe realmente a cidade de Hebrom? É interessante você notar que Caleb agora tinha aproximadamente 85 anos de idade. Ou seja, escolher agora a cidade dos Anaquins, dos gigantes guerreiros, com 85 anos de idade, realmente talvez não seria a escolha mais correta, olhando a olhares humanos. Mas quando você entende que Caleb era alguém que colocava Deus adiante, Deus em primeiro lugar, que entendia que Deus lutava as batalhas por ele, você vai entender por que Caleb realmente escolheu Hebrom. Porque ele tinha a certeza da promessa de Deus. E isso é uma fé, um testemunho poderoso que nós realmente devemos buscar na nossa vida. Realmente entender que precisamos continuar perseverando e crescendo em Cristo Jesus. Ou seja, Caleb é alguém cheio de coragem. Caleb é alguém que não negou os desafios, mas colocou Deus adiante deles. Amém? Louvado seja o nosso Deus por isso. Eu gosto muito de olhar para a história de Caleb, porque Caleb é alguém que começa bem, Caleb é alguém que continua bem e Caleb é alguém que termina bem. Ou seja, a sua fé não vacila. Ele continua sempre esse processo de crescimento em Cristo Jesus. Eu entendo sim que Caleb ele é um dos grandes exemplos para o remanescente fiel. Isso mesmo. Caleb é um dos grandes exemplos para vivermos em tempo de incredulidade. Sim, Caleb é um dos grandes exemplos para nós vivermos num tempo de rebeldia, a qual nós estamos vivendo hoje. Caleb é um grande exemplo para nós continuarmos firmes, corajosos, obedientes, perseverantes. A fé de Caleb, com toda certeza, eu costumo dizer que ela é um padrão para a fé do remanescente fiel nos últimos dias. Por isso, vale muito a pena nós aprendermos com Caleb. Amém? Vamos lá para a lição de segunda-feira.
continuando dentro deste contexto da história de Caleb, o autor agora nos leva a estudarmos Josué capítulo 14 e também Números capítulo 14, capítulo 32, também o livro de Deuteronômio capítulo 1 e também um paralelo com Lucas capítulo 6. Quando você vai em Números 14, Números 32 e Deuteronômio capítulo 1, você vai ver uma expressão sendo repetida: perseverou em seguir o Senhor. Ou seja, um testemunho de Deus sobre ele. Deus dá um testemunho agora de Caleb. Perseverou em realmente seguir o Senhor. E por ele ter perseverado em seguir o Senhor, Caleb e também Josué são os únicos que saem do Egito, da escravidão do Egito, e realmente agora conseguem entrar na terra prometida. Amém? Por quê? Porque eles perseveraram no Senhor. Permita-me fazer uma aplicação. Eu sei que muitas vezes nós enfrentamos lutas, batalhas, desafios, mas nós precisamos entender que necessitamos perseverar no Senhor. E a vitória, com toda certeza, será certa. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso. Caleb, ele pede realmente, nesse contexto final, justamente o lugar mais desafiador de todo, a terra de Hebron, o lugar mais difícil. Na verdade, Caleb, ele não pede necessariamente o território, mas eu costumo dizer que ele pede que a promessa de Deus seja cumprida realmente na sua vida. Ele não estava preocupado com o território em si, ele não estava preocupado com os gigantes anaquins, mas o que ele queria realmente é que a promessa de Deus realmente se cumprisse, para que de alguma maneira o nome de Deus então fosse glorificado, para que a missão que outros na verdade evitariam pudesse se cumprir então através da história dele. Louvado seja ao nosso Deus por esse personagem tão importante dentro da história. O autor da lição traz um paralelo, e eu gostei muito desse paralelo, porque ele traz um paralelo, uma conexão de Caleb com o livro de Lucas, no capítulo 6, no verso 45, aonde Jesus explica, em outras palavras, que o que a pessoa diz, como ela reage, como ela crê, como ela enfrenta crises, tudo isso flui do tesouro que está no coração da pessoa. Amém? Louvado seja Deus por isso. Ou seja, Caleb, na verdade, ele falou o que tinha no coração. Quando ele é levado como espia, Caleb ele vem em relato o que estava dentro do coração. A promessa, a certeza que Deus daria a terra prometida para eles. Já os outros espias, fora Josué, eles também falam o que está no coração. Mas no coração deles tinha medo, ao invés de ter fé. Essa é a diferença. Quando eu tenho fé realmente no meu coração, eu vou entender que Deus, no momento certo, da maneira dele, do jeito dele, a qual realmente é a melhor maneira para a minha vida, Deus vai agir. Amém? Caleb tinha essa certeza no coração. Ele não inventou a fé na hora do desafio. Era algo que já cultivava realmente no coração dele. E o autor da lição então faz esse paralelo com a importância de realmente entendermos que o nosso coração deve estar cada vez mais cheio do Espírito Santo, porque é o Espírito que nos transforma e nos conecta cada vez mais com Cristo Jesus. Por isso, aquele velho versículo tão conhecido por nós: Senhor, dá-me um novo coração. Amém? Louvado seja Deus por isso. O autor da lição nos traz na parte de terça-feira o título O Poder do Exemplo, dentro dessa continuidade da história de Caleb. E agora Caleb, então, fazendo uma promessa que iria realmente entregar a sua filha para alguém que realmente tivesse coragem. E é interessante que quando você começa a estudar Josué capítulo 15 e também Juízes capítulo 1, e o autor então relata para nós lermos esses textos, você vê então que Josué, ele daria sua filha Áxia a quem atacasse a cidade de Kiriat-Sefer, a cidade ali de Debir. E quem é que faz e quem é que cumpre com esse propósito para então receber a sua filha?
o personagem dentro da história chamado Otiniel. E quem era Otiniel? Otiniel era o irmão mais novo de Caleb. E por que o autor, então, da lição traz esse paralelo agora com o seu irmão mais novo dentro dessa história a qual ele receberia, então, a sua filha? A filha chamada Axa. É interessante você notar que Otiniel, então, ele vivia numa casa onde havia realmente fé. E por isso, o autor, então, traz o poder do exemplo. Ele não apenas ouvia falar de fé, mas ele observava realmente a fé na vida de Caleb. Otiniel era alguém que tinha a coragem, porque ele havia sido ensinado realmente a confiar em Deus, a entender que Deus deveria ser o padrão para a vida dele. Otiniel realmente aprendeu a ver gigantes e não recuar em meio aos gigantes da vida, mas ver realmente esses gigantes e entender que Deus lutaria por eles. Otiniel, ele viu montanhas, mas ele não desanimou em ver as montanhas, porque ele tinha dentro do seu lar um exemplo chamado Caleb, a qual realmente foi um exemplo para a vida dele. É interessante quando você começa a estudar a vida de Otiniel, você vai ver que tempo depois, em meio a um contexto de apostasia de Israel, Otiniel se torna o primeiro libertador. Ou seja, Otiniel não agia corajosamente porque Caleb falava, mas Otiniel vivia corajosamente porque ele viu realmente a fé na vida de Caleb, uma fé viva, não apenas com palavras, mas com exemplos. Amém? Louvado seja o nosso Deus por isso. O autor da lição, então, também nos leva ao livro de Lucas, capítulo 18, a parábola da viúva persistente. E aqui ele faz um paralelo muito legal com a história de Caleb e que serve também como aplicação para a nossa vida, com exemplos para a nossa vida. Em Lucas capítulo 18, no verso 1, você vai ver uma oração constante em todo o tempo. Ou seja, não é necessariamente você orar 24 horas por dia, literalmente, mas viver com o coração dependente do nosso Deus todos os dias. Por isso, realmente entender que Deus tem que estar diante da minha vida, é compreender que eu devo realmente orar em todo o tempo. Amém? No verso 2, você vai perceber que diz lá, nunca desfalecer, ou seja, não perder a coragem, não desanimar, não desistir. Não desista dessa jornada, é só um pouco mais. Jesus logo vai voltar e teremos o privilégio de estarmos com Ele, tendo a vida eterna ao lado dele. Amém? Por isso, nunca desista, nunca venha a desfalecer. No verso 2 também diz, não seja o juiz iníquo que não teme a Deus, que não respeita as pessoas. Isso seria ser contrário a Deus. Seja uma pessoa temente a Deus. Seja uma pessoa aonde busca essa luz que vem de Cristo para iluminar a vida de outras pessoas. Não seja como o juiz iníquo. Quando você vai no verso 3, seja como a viúva perseverante que tinha a convicção da justiça. Independente de quem estaria na frente dela, ela tinha essa convicção da justiça de Deus. Seja essa pessoa que busca realmente o exemplo dessa viúva. E é interessante porque aqui nós podemos aplicar algo muito importante para nós. Você vai entender que até o juiz injusto respondeu àquela viúva de uma maneira a qual realmente ela acreditava que ele iria responder, porque ela acreditava que Deus estava conduzindo a vida dela. Amém? E é interessante você notar que até esse juiz injusto respondeu à oração, podemos dizer assim, daquela mulher. Agora você imagina Deus. Será que Deus não vai responder a tua oração? Ore, clame, não desista, não desanima. Entenda que Deus cuida de você e no momento certo Ele vai agir. Mas nunca se esqueça que Deus sabe o que realmente é melhor para você. Amém? Que Deus possa nos iluminar
grandemente a cada dia mais na nossa vida compreendermos isso e buscarmos esse crescimento em Cristo Jesus todos os dias. Amém? Lição de quarta-feira, herói humilde. O autor agora da lição nos leva a estudarmos o personagem Josué. E ele nos leva a estudarmos o livro de Josué, capítulo 19, no verso 49 ao verso 51, onde revela essa humildade que nós devemos buscar também para a nossa vida, aonde revela esse espírito de serviço que nós também devemos buscar para a nossa vida, aonde revela a liderança abnegada, aonde nós também devemos buscar para a nossa vida, aonde nos traz agora o personagem chamado Josué. Você percebe que Josué, ele serviu sem interesse, ele serviu com desinteresse. Isso mesmo, e você percebe isso claramente porque Josué, ele pede uma terra que precisava ainda ser construída. Isso mesmo, estudando a história de Josué e Caleb, aí eu começo realmente a entender por que eles são os dois que realmente conseguem entrar na terra prometida. Porque realmente eram personagens que ficaram dentro da história marcados por uma fé, por realmente uma obediência, por realmente uma humildade, e em especial, um reconhecimento que eles seriam vitoriosos, não porque eles eram bons, mas porque Deus lutava por eles. Nós possamos olhar para esses dois personagens dentro da história e aprendermos realmente com eles. Amém? Louvado seja Deus, o autor da lição na parte de quinta-feira, transformados pela contemplação. Ele nos leva a estudarmos o livro de Hebreus, capítulo 12, e também 2 Coríntios, capítulo 3, e também Romanos, no capítulo 12. E é interessante agora que o autor da lição, de uma maneira muito sábia, ele nos leva agora a olharmos para os exemplos que são os heróis da fé. Nos leva realmente a esta lista dos heróis da fé no livro de Hebreus, no capítulo 12. E quando ele nos leva a essa lista dos heróis da fé, ele nos leva a compreendermos, em Hebreus capítulo 12, no verso 2, que o nosso maior exemplo é quem? É Jesus. Amém? Louvado seja Deus por isso, porque Jesus é aquele que completou o caminho que os heróis apontavam. Amém? Louvado seja o nosso Deus por isso, porque Jesus é aquele que, ao contemplarmos realmente, ele vai, dia a dia, nos transformando. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso. Em 2 Coríntios capítulo 3, verso 2, você vai ver que essa inspiração se torna realmente numa transformação na minha vida, aonde Deus vai me dando um coração novo. Amém? Aonde o velho homem começa a ser deixado de lado, aonde aquele caminho mundano a qual eu seguia, hoje não mais o sigo, e caminho pelo caminho estreito, que mesmo tendo pedras, mesmo tendo montanhas, mesmo sendo desafiador, é o caminho que um dia me conduzirá a ter a vida eterna ao lado de Cristo. Só que nunca se esqueça que dentro deste caminho, que realmente é o caminho estreito, você não está sozinho. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores luta por você e vai te capacitar, te ajudar a crescer cada vez mais para que você alcance o findar dele e esteja com Jesus um dia no céu. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso. Possamos realmente contemplar e realmente buscarmos essa transformação na nossa vida pouco a pouco. Eu gosto muito de 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 18, porque há algumas expressões aqui que são realmente muito oportunas para nós. E eu quero ir concluindo a lição exatamente com essas expressões. Como, por exemplo, a expressão contemplando. O que seria essa expressão contemplando? Seria, em outras palavras, olhar com atenção. Olhe com atenção. Talvez você tenha deixado Deus passar desapercebido da sua vida. Talvez você não tenha notado o quanto Deus já lutou por você, o quanto Deus tem erguido você, muitas vezes, quando você cai em buracos, o quanto Deus tem conduzido a sua vida. Talvez muitas vezes você tenha deixado de contemplar a Deus e muitas vezes só busca contemplá-lo quando algo não está bom.
Busque contemplar a Deus em todos os momentos da sua vida. E exatamente isso que Paulo está escrevendo aos Coríntios, contemplar, ou seja, olhar com atenção. Quando eu olho com atenção, nós seremos transformados, somos transformados, ou seja, quando contemplamos a Cristo, o que acontece na nossa vida? Acontece uma transformação. E como é essa transformação? Você vai ver que o autor relata de glória em glória. 2 Coríntios 3,18. De glória em glória. O que seria então essa transformação de glória em glória? É uma transformação onde eu tenho um crescimento. É uma transformação onde eu tenho um amadurecimento. É uma transformação onde eu entro dentro de um processo de santificação, onde eu vou crescendo em Cristo diariamente. É uma contemplação aonde eu vou crescendo de forma progressiva. Não é de um dia para o outro, mas se eu vou contemplando a Deus, eu vou melhorando, eu vou crescendo e eu vou cada vez mais ser semelhante a Cristo. Serei realmente perfeito antes da volta de Jesus? De maneira alguma. Mas isso não significa que a cada dia da minha vida eu não devo continuar buscando essa santificação na minha vida, esse crescimento em Cristo, para cada vez mais ser semelhante a Ele, para que possa também, através de mim, da minha vida, para que eu possa também ser uma luz na vida de outras pessoas, ser um exemplo também, assim como Josué e Caleb foram, assim como outros personagens dentro da história foram, ser um exemplo na vida de outras pessoas. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso. Porém, nunca se esqueça, o autor também, Paulo, em 2 Coríntios 3,18, diz que nós devemos contemplar, sermos transformados de glória em glória, como pelo Senhor o Espírito. Ou seja, é o Espírito Santo que realiza esse processo em nós. Então, que você possa realmente buscar esse crescimento em Cristo. Entender que sim, todos nós somos falhos e pecadores, mas se buscarmos realmente esse crescimento em Cristo, contemplarmos realmente a Jesus, o Espírito Santo vai transformando a nossa vida. E nós vamos deixando o velho homem de lado e vamos nos tornando uma nova criatura. E vamos nos tornando um exemplo. Um exemplo na nossa casa, um exemplo na nossa igreja, um exemplo para os nossos vizinhos. Não porque nós somos bons, mas porque Cristo Jesus habita em mim. Porque o Espírito Santo está me auxiliando a realmente ser uma pessoa cada vez melhor. E assim, se Jesus não voltar em nossa geração, espero que ele volte, que nós possamos também ser um grande exemplo na vida de pessoas. E quem sabe, outras pessoas possam olhar para você e buscar ter a mesma fé que você tem, porque você é uma pessoa diferenciada, uma pessoa que teme a Deus, que coloca a Deus em primeiro lugar na sua vida. Amém? Josué e Caleb eram esses personagens dentro da história. Que nós também possamos ser esses personagens dentro da história, que fazem a diferença, não porque são melhores ou bons, mas porque entendem que Deus tem que estar em primeiro lugar. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso. Vamos orar comigo? Feche seus olhos. Pai querido, obrigado, Jesus, por essa lição grandiosa que tivemos durante essa semana. Nos ajude, ó Pai, realmente a nos lembrarmos desses heróis da fé, a nos lembrarmos de pessoas que hoje estão descansando em Cristo Jesus, mas que foram uma luz neste mundo de trevas. Nos ajuda, ó Pai, a crescermos cada vez mais em Cristo Jesus, a realmente termos uma fé no nosso coração, a entendermos realmente que mesmo em meio às batalhas da vida, o Senhor luta por nós. Nos ajude, ó Pai, a realmente também alcançarmos a terra prometida, a qual o Senhor também nos prometeu, a nova Jerusalém. E essa terra iremos alcançar quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Por isso, ó Pai, eu oro por mim, pela minha família e oro por cada pessoa que está ouvindo essa lição neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. Amém.